Fato rápido, existem mais psicopatas homens do que mulheres. É isso mesmo. Enquanto a proporção de psicopatias ocorre em 4% dos homens, nas mulheres ocorre apenas 1%. Que coisa, não? Psicopatia é um tema que desperta interesse em muita gente e aqui no canal não podia ser diferente. Então hoje nós vamos trazer um pouco mais sobre esse tema intrigante, sobre o personagem da psicologia favorito dos filmes e dos livros. Hoje vamos falar um pouco de psicologia e neuropsicologia para poder explicar os psicopatas e desmentir algumas lendas, e algumas delas são da própria psicologia. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Então vamos lá, como é que é o cérebro de um psicopata? Ele tem algumas alterações em relação ao cérebro de uma pessoa normal. Isso só foi possível ser descoberto recentemente com o avanço das neurociências. No cérebro do psicopata há alterações em duas principais regiões. Nas regiões do lóbulo temporal, onde por exemplo está a amígdala encefálica, onde ocorrem as emoções, o impulso, tudo isso aí que você sente como ser humano, e nos lóbulos frontais, que é encarregado das nossas funções cognitivas, que está mais próximo aí da inteligência, do nosso comportamento. Aqui entra um ponto de divergência. Alguns especialistas acreditam que essas duas alterações que eu citei aí fazem com que os psicopatas se ausentem de emoção, que não tenha qualquer tipo de empatia com as outras pessoas, mas também há especialistas que acreditam que os psicopatas acabam vivendo apenas mais intensamente que as outras pessoas. Embora não haja entendimento sobre isso, há um consenso. O consenso é que os psicopatas têm dificuldade de sentir remorso, isso mesmo. Se ele fizer mal a alguém por qualquer motivo que seja, ele vai ter muito mais dificuldade de se sentir culpado por isso, puro e simplesmente assim. Qual a origem dessas alterações? Existe também algumas divergências na área. Algumas pessoas colocam isso no campo puramente genético e há também aqueles que colocam a culpa em alguma experiência traumática na infância. O mais provável é que seja uma combinação das duas coisas, uma tendência a ter a psicopatia e experiências traumáticas na infância. Com o avanço da ciência é provável que algum dia a gente tenha uma certeza plena sobre isso. De qualquer forma, se é uma tendência ou não, o que se acredita hoje é que na infância ocorre algum evento traumático na vida desse psicopata e ele cria algum tipo de defesa, uma espécie de bloqueio que serve como fuga do sofrimento e também como resistência ao remorso. Essa fuga, esse bloqueio que é criado na infância provoca, acredita-se, alterações físicas mesmo no cérebro. Porque, como citamos antes, o psicopata realmente tem uma alteração física. Tanto que uma das formas mais eficientes de se detectar um psicopata é com a imagem de uma ressonância magnética funcional do cérebro. A famosa tomografia. Mas não se engane, a psicopatia, apesar de ser algo patológico, ou seja, se tratar como uma doença, psicopatas respondem sim à justiça e tem muita ciência dos crimes que cometem quando cometem crimes. Nem todo psicopata chega a cometer crimes. Então, se um psicopata for pego num crime, ele tem total condição de responder por ele, porque ele sabe e tem a capacidade de evitar aquele crime. Voltando um pouquinho antes, como eu disse, nem todo psicopata é um criminoso. Existe um neurocientista chamado James Fallow que estava fazendo um estudo sobre a psicopatia. E durante a análise do estudo, ele fez várias tomografias de psicopatas e fez tomografias, imagens do cérebro de pessoas consideradas saudáveis. O que a gente na ciência chama de grupo de controle. Nessas imagens também tinha imagem da atividade do cérebro dele. E ele descobriu, na hora de fazer a comparação, de que seu cérebro é um cérebro de psicopata. Só que James Fallow nunca fez nada na vida, nunca sentiu nada que pudesse levar ele ou qualquer outra pessoa a crer que ele fosse um psicopata. Ou seja, ao descobrir que ele tinha a carga genética, as alterações neurológicas para ser um psicopata, mas não era um psicopata, ele chegou à conclusão de que as relações familiares, o afeto, os laços que você cria na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas com que você relaciona, caso você não viva com seus pais biológicos, são muito mais fortes do que a própria carga genética. Isso sim seria determinante para definir ou não quando alguém é um psicopata. A gente pode falar em um vídeo separado sobre esse caso, então deixa aí nos comentários se você quer ouvir um pouco mais sobre isso ou não. Então, para resumir, o cérebro do psicopata ele é resistente ao remorso. O que caracteriza uma pessoa como psicopata é a resistência ao remorso, ou seja, a não sentir culpa pelo que fez. Mas sabemos também que a interferência familiar é decisiva para que um psicopata se forme ou não. Então, se você pretende ser pai ou mãe, ou já é pai e mãe, muito cuidado com a sua responsabilidade.
é a forma como nós nos relacionamos que determina se uma pessoa vai ser um criminoso ou não. Então, de olho aí na sua responsabilidade. Isso aí, pessoal, vou encerrar por aqui porque o vídeo já tá ficando um pouco longo, mas espero que essa pitadinha aí sobre como é o cérebro do psicopata tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre isso. Quem viu com imagem provavelmente viu também algumas imagens do cérebro em si. Então, se você assistiu pelo podcast, dá uma olhada também no YouTube. E se você está no YouTube, conheça também meu podcast para você poder ouvir no carro ou deitado, se você prefere apenas o áudio aí para poder curtir o episódio do Psiconerd, beleza? Me ajuda também a divulgar esse canal clicando em curtir, compartilhar com os amigos, se inscrevendo se você não fez isso. Sua inscrição me ajuda demais a crescer aqui e a tentar trazer um equipamento melhor para poder trazer mais qualidade para vocês. Muito obrigado por sua companhia, eu vou ficando por aqui, aguardo seu comentário também. Meu nome é Elias Ribeiro. Ao fim desse episódio, se estiver pelo YouTube, vai ter algumas recomendações. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias. No Twitter, Alceman. Narração, Ralph Ibrahim.